Olá! Sejam todos muito bem-vindos de volta a esse canal. Sejam bem-vindos de volta também aqui ao meu consultório. Bom, como é que vocês estão passando nesse tempo de isolamento social? Realmente tem sido um desafio para todos nós, certo? Bom, mesmo com todas essas dificuldades, hoje é um dia muito feliz. É muito feliz porque nós passamos aqui nesse canal a ser uma comunidade de 19 mil pessoas. Isso é muito significativo. E como eu sei que vocês aqui desse canal adoram falar sobre arquétipos, eu tô aqui com um prato cheio para vocês. Estamos com a mesa farta no primeiro nível da pirâmide. Nós vamos fazer uma análise arquetípica do filme O Poço. Antes da gente continuar, eu quero dar o alerta máximo de spoiler. A gente vai abordar vários aspectos aqui do filme e não tem como não dar spoiler. Então, se quiser continuar e não assistiu, pode ficar aqui, mas é por sua conta e risco. Gente, eu não sei vocês, mas eu fiquei impressionada com a sincronicidade da Netflix em lançar esse filme exatamente nesse momento. A gente pode pensar em sincronicidade como um sincronismo. Bom, eu acho que é óbvio que nos últimos tempos a gente anda em uma discussão política de maneira global, né? No Brasil, esquerda versus direita, Estados Unidos, republicano versus democrata, Europa, conservadorismo versus liberalismo, enfim, né? A política que por bastante tempo ficou apagada, hoje ganha lugar de destaque. A etimologia da palavra política vem de polis. Polis significa cidade ou estado. E politis a gente poderia pensar como pertencente ao cidadão. Então essa discussão realmente é pertencente ao cidadão, né? Mas o que me chama a atenção é que esse filme caiu com uma luva agora, porque em tempo de pandemia, a maneira que nos organizamos como sociedade fica muito mais evidente. Então, assim, tem dois viés que a gente pode analisar nesse filme. O primeiro ponto, que é o mais óbvio, é a organização do coletivo. Eu acho que o filme chega a ser didático nesse sentido, né? Quando ele fala em desigualdade social e todos esses aspectos. Se a gente for pensar, se a gente for parar para pensar, de fato, a gente tem alimentação para todo mundo no planeta, mas a gente tem também um sistema de distribuição completamente injusto e também ineficaz, né? De qualquer maneira, aqui na internet tem muitas análises desse filme nesse sentido, pensando nas questões sociais. Mas nós aqui vamos, pelo menos por enquanto, nos ater ao segundo aspecto do filme, o aspecto simbológico. Então a gente vai fazer essa análise simbológica por meio dos arquétipos. Bom, primeiramente, vamos entender o que é arquétipo. Arquétipo vem da palavra arcaico. Arcaico no sentido de utilizar representações que são universais. Independente do tempo, da civilização, são valores universais. Então, se você parar para pensar, existem muitas histórias contadas no mundo, mas as histórias que se sobressaem e permanecem atemporais geralmente são histórias que utilizam linguagem simbológica, arquetípica. Nesse filme, para mim, fica muito clara a jornada do herói. A jornada do herói é muito conhecida não só aqui para os psicólogos. Quem fez faculdade de jornalismo, quem estuda narratologia, quem quer saber como organizar um roteiro de filme, uma história, conhece esse conceito, né? Então, o Joseph Campbell é um antropólogo que descreve muito bem a jornada e quais são os ciclos presentes nos mitos, né? A jornada do herói está presente em muitas histórias, desde filme até fábula muito antiga. Então, em Matrix, né, é o Neo. Em Star Wars, Luke Skywalker. No Conto de Fada é o Príncipe Encantado. Bom, se vocês quiserem me ajudar aqui, vocês podem até me trazer novas referências, porque meu repertório está desatualizado. Bom, se vocês tiverem curiosidade em narratologia, em estrutura de história e texto, mito, podem pesquisar mais o Campbell. Ele descreve 12 passos na jornada do herói, mas a gente não vai se aprofundar tanto. A gente vai olhar agora as 3 principais estruturas que envolvem aí toda a jornada de herói.
é a partida, né, que é a separação, a ruptura com o mundo inicial. Depois a gente tem a descida, que geralmente envolve um monte de provas, ele quase desiste. E por último, o retorno ou a recusa do retorno. A gente vai falar isso mais pra frente. Colocando isso nas fábulas, a gente pode pensar aí no jovem príncipe, né? Um jovem príncipe sabe de um sequestro de uma princesa por um terrível dragão. Ele vai destemido até o castelo para salvar a princesa. Ele não faz muito questionamento de como isso aconteceu, se o rei foi responsável, se o rei vai pagar ele por isso, ou não é uma motivação romântica, ele está apaixonado por essa princesa. Não se trata nada disso. Ele é um príncipe, né? Então, ele não pergunta para o rei o que, ele não tenta barganhar. A motivação dele é porque é nobre, é justo, é bom. São razões e motivos superiores que movem esse jovem príncipe na jornada do herói. Agora, parando para pensar, vamos raciocinar aí nessa história. Em qual planeta, se a gente pensa num jovem príncipe, a gente está pensando num rapaz do quê? 19, 20 anos, né? Um molecote ainda. Em qual planeta ele teria condições de vencer um dragão com uma espadinha, né? Tudo bem que o dragão é um animal mitológico, mas se existisse, seria terrível. E mesmo assim ele vai. O herói é sempre dotado de coragem. Essa é mais uma característica comum no arquétipo do herói. Então todo herói ele é movido dessa coragem e ele vai, né? Ele vai assim como Davi foi para encontrar Golias, sem chance. Quando a gente pensa na jornada do herói ali no coletivo, né? A gente pode pensar naquela história 300 homens contra uma guarda gigantesca e eles vão, porque é bom, é justo, mesmo sem possibilidade de ganhar. No entanto, parece que no meio do caminho a natureza parece chancelar o que ele está fazendo. Então coisas acontecem nessa jornada que viabilizam que ele vença. No caminho ele conhece um velho sábio que dá uma poção mágica, ou ele ganha uma capa da invisibilidade, ou conhece um burro que se apaixona pelo dragão e ajuda ele, enfim, etc. A ferramenta do herói é a coragem, né? É a coragem para ir em sua jornada, mesmo sem garantias. E com um motivo justo, bom e nobre, ele sairá vitorioso. Agora, o pessoal que escreveu esse filme, eles sabiam o que estavam fazendo, não deram ponto sem nó, utilizaram muita simbologia. Então vamos juntar aí essa figura da jornada do herói com o nosso personagem principal, que é o Goreng, né? Goreng, ele sai nessa jornada de autoconhecimento. Porque é justo, bom e nobre, ele tem uma inquietação. Mas a gente consegue perceber que ele é dotado de habilidades humanas que os outros indivíduos do poço não têm. Eu acho que isso fica bem representado por meio de sua sensibilidade, né? Ele é o único em toda a história do poço que pediu um livro. Então, assim, a gente sabe, a moça fala que trabalhou 25 anos lá, então, pelo menos nesse período, em 25 anos, ninguém nunca levou um livro. Simbologicamente falando, livros são alimento para o espírito, alimento para a alma. E é engraçado a escolha do livro, Dom Quixote. Dom Quixote traz uma outra figura arquetípica. Dom Quixote é a representação do sonhador. Ele se ilude para não confrontar a realidade em seu redor. Se Dom Quixote é a voz da idealização, dos sonhos, da busca do impossível, Sancho Panza é a voz da razão e do bom senso. O livro acompanha Goreng por todo o trajeto. Todo mundo tem o direito de levar um objeto, né? Mas ele ganha ênfase quando ele está no primeiro nível, com o velho, né? O Trimagasi. Isso não acontece à toa, nada aí é à toa. Nesse momento, no nível 48, Goreng é Dom Quixote, né? E Trimagasi representa Sancho Panza, a voz da razão. Para ele é difícil sonhar, pensar em novas perspectivas, né? A primeira fala dele no filme é sobre comida, né? Goreng pergunta para ele, do que consiste o poço? E ele responde, óbvio, comer.
Então, Goring, que tá ali ainda puro, começando a sua jornada do herói, não tem noção dos perigos ainda, divide com ele essa habilidade que ele tem, essa capacidade de sonhar. Ele lê o livro com ele, narra a fábula, interpreta, uma festa. Os dois super amigos ali nesse momento. Até o bordão do Sr. Trimagazzi, gente, eu adorei. Óbvio que eu adorei esse bordão. Mas ele não tá aí à toa no filme também. A desigualdade, ela é tão escancarada que chega a ser óbvia. E você nada pode fazer para mudar. Pelo menos pela perspectiva da razão ou a perspectiva aí do Trimagazzi. Ele também ressalta um ponto, que é bem importante aí o Sr. Trimagazzi. Nos níveis superiores, você tem comida o suficiente e não tem nada o que fazer. Tem muito tempo para pensar. E isso é uma crítica ao vazio existencial. Gente, a gente vivencia muito isso, né? Parece que quando a gente supre as necessidades humanas básicas, a vida precisa de um propósito. A vida precisa de um propósito maior do que comer. Senão, a gente se torna animais racionais e não seres humanos. Seres humanos pedem habilidades humanas mais refinadas, certo? Então, eles descem de nível. O Sr. Trimagazzi mostra ali seu aspecto sombra. Então, aqui a gente vai fazer outras duas análises, tá? Duas importantes críticas. Razão sem empatia, para fins egoístas, também podem ser maléficas. Razão nada mais é do que um instrumento. Então, se você utiliza um instrumento para motivos nobres, então esse instrumento vai ser um instrumento útil. Mas se você utilizar isso por razões egoístas, vai ser um serviço para a humanidade também. Razão por razão não é fator de soma. É a mesma coisa que você pensar a faca na mão do cozinheiro e a faca na mão do bandido. Então é a razão. A razão na mão de um tirano ou a razão na mão de uma pessoa empática? Então tem toda a diferença. Na jornada do herói, sempre tem um ponto crítico. Ele entra em um perigo muito grande, mas o socorro sempre vem. Pelo menos antes que ele acabe a jornada, ele sempre vem. Ele vai receber as ferramentas para ajudá-lo e seguir em seu propósito. Pensando mais uma vez no conceito de sincronicidade, é como se a natureza, o universo, enfim, conspirasse ao favor dele. Porque ele está agindo em causa nobre, certo? E essa ajuda, no caso dele, vem de Miharu. Ele estava numa situação ali, né, para morrer praticamente. Ela representa a justiça, inclusive a justiça cega, movida pela ira e pelo amor maternal, que é um combustível muito poderoso. Miharu, aqui nessa história, seria o equivalente ao mito de Ares, ou São Jorge, Ogum. Se vocês tiverem interesse, depois eu conto o mito de Ares na mitologia grega, que fala justamente do guerreiro, que muitas vezes usa a raiva cega ou a impulsividade. E é por isso que os nascidos sob o signo de Áries têm fama de esquentadinho, porque é o arquétipo do guerreiro no zodíaco. Então, se vocês tiverem mais interesse, vou fazer um recorte aqui, deixa aqui no comentário que depois a gente pode destrinchar melhor esse mito. Miharu é destemida, abre possibilidades, a raiva cega, vê somente seus objetivos. Sem olhar a humanidade, a individualidade, ela apenas age como deve ser feito. Mais uma vez, o guerreiro é uma ferramenta. Todos nós temos o guerreiro dentro de nós. E ferramentas podem ser utilizadas tanto para o bem quanto para o mal. Nesse caso, o guerreiro auxilia o herói. Se a gente for pensar em Matrix, por exemplo, quem não assistiu, assista urgente, a Trinity, que também representa a heroína, no caso, salva Neo. Essa parceria de guerreiro e herói é muito antiga e o pessoal aí do cinema sabe disso. Depois, ele sobe novamente de nível e se depara com a mulher com um cachorro. Ela tem câncer, o que coloca ela numa situação empática, né? Esse é o aspecto luz dela. Ela tem empatia, tem boa vontade. Agora, seu aspecto sombra é que ela está totalmente alheia da realidade. Ela chama o poço de centro vertical de autogestão.
me parece aquelas pessoas que acreditam piamente em meritocracia, sabe? Não que eu não acredita que o mérito não exista. Eu particularmente acredito que a gente não é simplesmente fruto do meio, mas a gente é também, né? Nosso herói aqui até tenta explicar para ela: não existe solidariedade espontânea. E realmente, nos moldes que a nossa sociedade é construída, realmente não há. Essa é uma outra habilidade humana refinada. A gente deveria transmitir isso para os pequenos desde o nascimento, para que quando eles cresçam, esteja enraizada dentro dele. Então, diante das circunstâncias, né, na tentativa de mudar o sistema, ele se comove ali com ela, ele prefere utilizar a coerção como método e funciona ali naquele primeiro momento. Então, isso também nos traz a reflexão. Será que o bem maior justifica o mal, né? O mal, pelo menos de alguns que não cumprem as regras? Então, nesse momento do filme, eles conversam sobre o propósito real do poço. Como mudar o sistema? Se isso acontecesse espontaneamente em um ambiente controlado, a gente poderia utilizar esse avanço também fora. Então existe um propósito e esse propósito é maior do que comer. Então é como se eles estivessem num ambiente controlado e o que a gente conseguisse perceber poderia ser utilizado aqui fora também. Ele fala isso para ela em determinado momento, ela fala: lá fora também acontece. Então o poço seria um método, uma maneira da gente descobrir um propósito aqui fora também, né? Então, muita gente faz a mesma coisa, vive uma vida sem propósito, batalhando apenas pela sobrevivência. E quando ultrapassa essas dificuldades, fica totalmente sem propósito, um ser humano débil, debilitado diante da vida. A mulher empática, quando cai na realidade, ela não suporta a pressão, ela se suicida. Mais uma habilidade humana que sem direção não adianta para nada. Então, empatia, se você está vivendo fora do mundo real, né, vivendo na Alice no País das Maravilhas, também não funciona. No devaneio dele, quando ele acorda no nível 202, ela até chama ele de Messias, Messias da merda, mas ainda assim o Messias. Ela utiliza vários versículos bíblicos nesse momento, carregado de muitas simbologias, né? Ela está aqui de um lado, né? E ele do outro. Nesse momento, o Sr. Trimagazzi também está ali na mente dele, né? A voz da razão, né? Então, ele fica ali bombardeado num campo psicológico. Então, a gente pode raciocinar que dentro de um campo psicológico, ali é o conflito primordial entre ego, id e superego. Nós vivemos esse conflito, né? Um lado nosso fala uma coisa, o outro fala outro, caminhos opostos, e você tá ali como juiz. Então, é mais uma simbologia. Depois ele acorda em outro nível, com Baharat. Ele simboliza a fé. Veja que ele é orientado por um outro homem que simbolizaria o velho sábio. Ele acredita no ser humano, acredita no diálogo, ele acredita que ele pode vencer na vida com boa vontade, trabalho árduo, usa uma corda para subir. Só que ele é impedido pelo preconceito e intolerância. Isso fica bem nítido quando o casal pergunta a ele qual é sua crença religiosa. Impede ele de subir e ainda tenta derrubar ele, né? Também ironiza o fato dele ser negro, enfim. Intolerância, injustiça, né? Quando Goring e Baharat se juntam, é a representação do herói se reconectando com sua fé, criando um novo fôlego, pensando em novas estratégias para quebrar o sistema. E juntos eles percebem que o caminho é primeiro para baixo, depois para cima. No campo psicológico, a gente poderia analisar que primeiro é necessário um mergulho para o seu interior, para os seus aspectos mais profundos de sua personalidade, para que depois você novamente possa integrar-se a si próprio e subir com novas habilidades, né? É a jornada para dentro de si. Bom, então ele continua aí esse trajeto, vai descendo pelo poço junto com a fé e lá embaixo ele se depara com a criança. O que essa criança representa? A pureza, né? Ela está limpa, ela é a mensagem, é a esperança encontrada no fundo do poço.
Isso é tão recorrente na natureza humana. Muitas vezes, quando a gente não pode mais descer, renasce um sentimento que nos impulsiona a subida. O guerreiro teve o tempo inteiro protegendo a esperança e agora ele pôde ver. Ele já suspeitava que havia algo de nobre nas atitudes da guerreira. Na verdade, ele tem uma relação empática com ela desde o primeiro momento, né? Representada também aí pela figura arquetípica da mãe, que é a grande protetora e manentedora da vida, certo? Então, quando ele chega realmente no fundo do poço, ele desce com a criança até o fundão lá do poço, ele percebe que são 333 níveis, né? Ele chega lá no 333, que representa a Santíssima Trindade. E que, somada por 2, é o quê? Número 666, representação da besta. Então ali, ó, representa o quê? A dualidade entre o sagrado e o profano. A criança, muita gente ficou decepcionada aí, né, quando ele não sobe. A criança subindo é a simbologia do futuro, de novas possibilidades, de uma nova construção. A intenção é que se chegue à administração. Será que é a consciência, né? De que a pureza e a bondade devem prevalecer. Então, quando a gente pensa em histórias, em contos, fábulas arquetípicas, a gente pode pensar também numa batalha que ocorre no campo psíquico. Como se a mente dele fosse o poço e todos os personagens que surgem são aspectos psicológicos dele próprio. Por isso que a gente fica ali em certo momento na dúvida, ele está vivo, ele está morto, isso é real ou não é, enfim. Podem ser batalhas no campo psíquico, como acontece com todos nós. Agora veja bem, gente, quando a gente está num campo de batalha, frente a frente ali com o nosso oponente, você não tem a mínima dúvida de quem é ele. Você sabe quem é ele e quem é você. Mas quando o nosso adversário está em nossa mente, fica difícil a gente identificar quem tem razão ou não, qual é o caminho a seguir, a voz da razão, a empatia ou a prudência. Tanto que o velho chega para ele em determinado momento do filme e ele fala, será que eu não devo comer a menina? E aí chega outra, ela é a mensagem, entende? Então ele está nesse conflito interno, dentro dele próprio. Outra mensagem importante que o filme passa é que mesmo que o mundo tenha pessoas ruins, um sistema injusto, nós temos opções. Não somos simplesmente frutos do meio. Devemos continuar acreditando que há uma esperança. No dia em que todos tiverem consciência e empatia, todos comeriam sem precisar prejudicar o próximo, não é isso? Esse filme também deixa bem explícito os 7 pecados capitais, né? Quando ele vai descendo assim, isso fica bem nítido. Se vocês quiserem, inclusive, a gente pode fazer uma outra análise sobre esse aspecto. Bom, no final do filme, as pessoas ficaram meio frustradas porque esperavam que o Goring subisse na plataforma com ela, né? Aí vem a voz da razão falar, você não é a mensagem, você é apenas o portador. E as pessoas ficam meio revoltadas, esperando um final feliz, né, gente? Ele é um mártir. Ele é o mártir, né? O Messias. Então a gente pode pensar que na jornada do herói a gente tem 2 possibilidades de final. O herói que volta triunfante e o mártir, né? Que ele dá a vida dele, ele oferece a vida dele em prol de todos. Então, pensando que se o poço tem uma mecânica, né? Uma mecânica que eles estão querendo quebrar para trazer aqui para nossa realidade, ele pensou em prol do bem maior, né? Então assim, ele fica e a garota sobe porque ela é a mensagem, ela representa a mudança e a possibilidade de a mudança na vida de muitas pessoas. Então ele, como mártir, cumpriu o papel dele. Eu sei que é meio incômodo pra gente porque a gente sempre busca finais felizes, mas a vida não é sempre feita de final felizes, então eu acho que o filme deixou bem claro isso. A gente também pode pensar aí, se for no campo psicológico, tá? Saímos do campo material para o campo psicológico, a gente pode pensar também que, de repente, ele vai, essa personalidade dele vai aflorar uma personalidade nova, com novas habilidades, com novos conteúdos, e esse velho Goring fica para trás,
certo? Mas não fiquem frustrados não, tá, gente? O filme tem uma série de outros aspectos pra gente analisar e eu gostei demais. Vocês gostaram? Conta aqui pra mim também mais um pouquinho. Bom, foi essa análise que eu fiz do filme O Poço. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Deixem aqui os seus comentários. Mas agora eu vou pedir licença para trazer aqui o meu posicionamento em relação a tudo isso. A gente está vivendo agora uma pandemia, a gente está vivendo um momento mundial muito delicado e a gente não pode fingir que não tem nada acontecendo. Para mim, particularmente, é criminoso que ainda no ano de 2020 algumas instituições, como é o caso de instituições bancárias ou algumas empresas muito grandes, tenham um lucro, um faturamento tão alto, enquanto outras pessoas estão completamente à míngua. Em 2019, o número de bilionários brasileiros foi o de 58 pessoas. Veja bem, bilionários, né? O banqueiro mais rico aqui do Brasil, em 2017, tinha uma fortuna avaliada em 20 bilhões e meio de dólares. Se a gente for pensar aqui no filme, essa é uma das pessoas que, representada no filme Poço, estaria no nível 1. Eu imagino que a classe média está aí no nível 48, achando que está no 3. Então, com medo de descer, apoia o sistema sem enxergar que também está escravo. Se a gente parar para olhar assim, de maneira mundial, as 67 pessoas mais ricas do planeta detêm de 1,720 trilhões de dólares. Acho que é uma quantia obscena. Gente, eu acredito no mérito, claro. Eu acredito que não somos puramente frutos do meio. Como eu já disse aí em um outro vídeo, é impossível pensar que Da Vinci ou Joana d'Arc eram frutos da Idade Média. Joana d'Arc, mais um exemplo de mártir, né? Eles conseguiram ultrapassar as dificuldades do meio. No entanto, gente, a gente precisa repensar com urgência a maneira que nos organizamos. Da Vinci e Joana d'Arc não dá em árvore. Não nasce um rebelde que consegue desafiar o sistema todos os dias. Juntos, nós somos mais fortes e é importante a gente começar a olhar isso. Esse sincronismo desse filme é importante porque nos traz à tona essa discussão. Até pouco tempo atrás, agora nas eleições de 2018, muita gente estava inclinada em pensar na diminuição do Estado, pedindo um Estado mínimo. Só que agora, diante do caos, nós começamos a entender e perceber a importância do Estado. Não é que a gente tenha que ter um Estado mínimo, a gente tem que ter um Estado sólido, um Estado que não é corrupto. A gente precisa ter alguns sistemas de qualidade com gratuidade, como, por exemplo, o SUS. Não pensar no coletivo é não pensar em si próprio. Como esse filme deixa muito claro, ora você está em cima, ora você está embaixo. E mesmo aquelas pessoas que nunca saem do poder não são a ilha. Está todo mundo à mercê da sociedade. Você pode ser rico como for, mas se você viver numa sociedade violenta, você também vai ter sua liberdade cerceada. Então nós precisamos começar a pensar nisso. Enfim, somente para deixar claro, eu não sou uma comunista, tampouco uma capitalista, mas eu acredito que como sociedade precisamos urgente repensar em valores e em novas maneiras de nos relacionarmos como sociedade. Bom, deixei aqui o meu posicionamento, a minha ideia, certo? Como o próprio Gorent diz, não existe solidariedade espontânea. Será que essa pandemia pode ser um start em nossa própria jornada do herói? Nossa jornada do herói coletivamente falando. Precisamos despertar da nossa inércia e nos apropriarmos do nosso papel no crescimento individual e também coletivo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele joia. Se gostou mais ainda, compartilha. Espero vocês aqui em breve. Um beijo, até logo!